Olá, meus amores! Vamos fazer uma jogada sobre relacionamento mais uma vez, com 3 escolhas, e a gente vai ver como é que tá esse relacionamento. Esse relacionamento sobre o seu ponto de vista e este relacionamento sobre o ponto de vista da outra pessoa. São 3 jogos e de um lado você, do outro lado a pessoa e algumas mensagens, enfim, depois de ver como é que cada um está vendo a situação, sugestões sobre como você pode estar lidando com a situação do jeito que ela é, né? Então, temos aqui 3 escolhas. A primeira escolha, o escaravelho. A segunda escolha, o ovo cósmico. E a terceira escolha, abracadabra. Muito legal, né? Então, vamos agora a jogar as nossas... os oráculos, tá? Eu vou tirar esses 2 e vou já jogar para vocês. Então, antes de eu começar a jogar, ou enquanto eu tô jogando, deixa eu me apresentar. Eu sou Mônica, sou a voz desse canal, e vocês são todos extremamente bem-vindos. Quem tá chegando, quem tá voltando, é extremamente apreciada a sua presença aqui. Espero que o canal esteja te ajudando de alguma forma. Se você quiser uma leitura, manda um e-mail para curadecartas@gmail, que a gente vai fazer, a gente marca uma leitura pessoal, específica para sua questão. Lembrando que as leituras que eu estou fazendo aqui são gerais, tem muitas energias envolvidas e pode ser que não se alinhe exatamente com a sua situação. Então, aquilo que eu disser que se alinha, você pega para você. Se não se alinhar, então você escolha outro grupo e vá ouvindo. Eu vou estar aqui fazendo uma leitura da situação para ver se você está no grupo certo, é claro. E se você não sentir que nenhuma das 3 leituras se alinha com você, hoje não é seu dia e é natural acontecer, não fique chateado, procure outro dia que tenha uma leitura semelhante. Mas normalmente as pessoas que estão alinhadas, elas acabam achando que precisam escutar. E nem sempre a gente escuta o que a gente está querendo ouvir, isso que é o mais chato, né? Mas enfim, vamos lá. Eu vou tirar o que você sente, e o que o seu companheiro, ou o seu crush, ou seu ex, ou a outra pessoa está sentindo. Temos aqui, antes de começar, deixa eu... a mesma coisa sobre o que você está pensando, sobre a situação, sobre o que a outra pessoa está pensando. O que você está vendo sobre a situação, o que a outra pessoa está vendo sobre a situação. O que você não está vendo sobre a situação. O que a outra pessoa não está vendo sobre a situação. E depois a gente vai tirar os outros oráculos. Nesse momento, temos aqui o abracadabra. Escaravelho, para quem escolheu o escaravelho, tá? Que é o primeiro grupo. E o escaravelho é um símbolo egípcio de sorte, de longevidade, de uma mãe que cuida, porque as fêmeas dos escaravelhos colocam seus ovos em bolinhas e vão empurrando essas bolinhas para o lugar de segurança. Talvez essa necessidade de vocês estarem, a relação estar segura de alguma forma. Então, se vocês estão sentindo dessa necessidade de proteger a relação, ou de vocês se protegerem, ou um ou o outro está sentindo que algo ameaça vocês nessa relação, muitas vezes assim, eu estou trazendo aquilo que pode estar acontecendo no sentido de o que é que fez esse encontro acontecer.
Esse encontro era para todos os encontros acontece isso de certa forma. A gente toca em algum lugar que precisa ser curado. E os lugares que são tocados, eles normalmente trazem uma certa incômodo. Então, nessa relação, parece que vocês não se sentem seguros, talvez dos dois lados, talvez de um lado ou do outro, seguros nessa situação, como se essa situação não fosse uma situação que fosse durar. Seja porque teve muitas idas e vindas, seja porque um pegou o outro mentindo, ou um esconde alguma coisa do outro porque tem medo do julgamento. Existe também a possibilidade de vocês estarem numa relação em que tem muita gente dando palpite e aí o outro ouve aquilo e não dá valor ao que você está sentindo, ou você ouve muita pessoa e ele percebe que você não escuta ele. Em algum lugar, nessa situação, existe esse lugar de insegurança por várias possibilidades, tá? Então, se você sente que tem a ver com essa situação, se você percebe que você está vindo ver se essa relação vai para frente ou não vai, e é por isso que você está aqui, perceba se isso se alinha ao que está acontecendo, tá? Então, mas o escaravelho, ele vem para transformar isso, para transformar esse medo, essa insegurança num lugar onde você possa confiar em você, principalmente, e o outro, talvez, nele mesmo, para conseguir fazer com que essa situação, ela dê continuidade numa relação de confiança, porque segurança tem a ver com confiança, e confiança nunca é no outro, porque a gente atrai pessoas que não são confiáveis, muitas vezes, para a gente mesmo começar a confiar na gente e dizer sim, não, colocar limite mesmo, né? Aprender a colocar limite. Pode ser que essa pessoa esteja só carregando esse... Opa! Vocês ouviram o barulho? Então, é uma relação que existe muito barulho, né? Que existe muito grito, talvez, muita violência para você tentar ter razão. Quando, na verdade, não é por aí. Não adianta ficar gritando, buzinando na cara do outro. Olha só o que você fez, olha só o que não é, o que é. Existe um certo conflito aqui. Ou você não me escuta, você sempre precisando falar mais alto para ser escutado, ou o outro, né? Precisando gritar mais para ser escutado. E toca numa insegurança, você se sente não vista, não escutado, ou outro nesse sentido, não sei qual dos dois. Mas tem uma relação aí que passa por uma falta de escuta e um escalar de uma certa violência verbal, talvez. E espero que não violência física. Mas por quê? Porque existe um medo, uma insegurança, e as pessoas acabam se prendendo nesses lugares de tentar se provar que tem razão para se sentirem seguras. Eu tenho razão, então pronto. Então a coisa vai ser do meu jeito. Não necessariamente. Quando a gente tem razão, necessariamente que o outro aceita a nossa razão, né? Então isso é variável. Vamos começar a ver se é isso mesmo? Então eu vou virar aqui os oráculos e temos aqui consciência, como você sente, como você vê, divertido, o que você está pensando sobre a situação, que você precisa confiar mais. Lembra que eu falei da confiança? E o que você não está vendo, eu vou abrir depois. Porque, primeiramente, existe um lugar que você sabe, isso aqui é você, tá? O outro é o outro, a gente vai jogar o outro já já. Então, assim, existe a necessidade perdão, minha mesa é meio balancenta. A necessidade de você tomar consciência do que está acontecendo dentro de você. E, ao mesmo tempo, você sente como se essa relação fosse gostosa. Tem coisas boas na relação, não é uma relação completamente ruim, senão você não estaria nela, né?
Então ela começou, você percebe que tem uma brincadeira, mas às vezes essa brincadeira talvez seja de mau gosto, essa brincadeira seja exagerada para o seu tom de brincadeira, ou o outro não consegue tomar a coisa a sério, parece que é só uma brincadeira. Então esse brincar tá desconfortável para você de alguma forma, e você precisando confiar no invisível, confiar de que alguma hora essa pessoa vai tomar tenência, essa relação vai melhorar, se você cuidar dessa relação. Será? Será que é tua responsabilidade transformar a relação de alguma forma? Não sei. Existe alguma coisa que você precisa enxergar e que você não está enxergando. Que Soul Star, que essa pessoa, e olha só, tem uma tendência a ser realmente uma alma que é uma alma amiga, que veio, tudo roxo aqui, hein? Todas as coisas roxas. Então tem uma questão de consciência. Todas essas coisas incômodas que essa relação vem trazer para a tua vida, ela vem para te ensinar esse lugar de toma consciência onde que isso que está te incomodando te toca, para que você consiga trabalhar a sua dor e não precisar ser mais uma dor para você. Então, é como se a espiritualidade estivesse dizendo, essa relação, por mais insegura que ela esteja sendo nesse momento, de alguma forma, você quer que essa segurança apareça, porque tem as mesmas cores, porque tem as cores do chakra da coroa, tem as cores da transformação. Então, o violeta, o roxo, eles todos falam de transformação. Então, das duas, uma. Ou você precisa perceber que quando a gente tem uma ilusão de que quando a gente se conecta com alguém, que é uma alma amiga ou uma relação de alma, que não necessariamente é alma gêmea, mas uma relação de alma, essas relações vêm com desafios. E esses desafios, eles têm uma função de nos curar. Mas a gente só consegue curar aquilo que a gente está vendo. Então, é um pedido de você perceber que os teus incômodos vêm para curar uma dor sua, porque está te sinalizando esse lugar. Talvez esse seja um lugar de que talvez você esteja muito sério em relação ao que é segurança, ou você esteja colocando muitos pontos de vista que poderiam ser mais leves, trazer mais leveza para essa relação, se ela não estiver nesse lugar de leveza, de brincadeira, ou você está achando que tudo te ofende. Então esse lugar do ego precisa ser trabalhado em você, porque é claro que quando uma pessoa faz brincadeiras que fazem a gente se sentir mal, a gente não tem que ficar aceitando, mas ao mesmo tempo por que eu estou me sentindo mal com isso? Toca em que dor minha, e o que eu preciso liberar para isso não ficar mais doendo. E aí aquilo vira uma brincadeira de verdade, e essa situação não é mais necessária. Compreendem? Vamos ver o que a outra pessoa sente, se você for homem, a sua mulher, se você for mulher, o seu homem, se for uma mulher, que é outra mulher, enfim. Não tem sexo envolvido, é você e a outra pessoa. Balanço. Então, essa pessoa sente que a necessidade de contrabalancear, talvez você seja muito sério e essa pessoa esteja tentando deixar as coisas mais leves, ou vice-versa. E aí talvez tenha pesado muito na mão dessa coisa da brincadeira, e aí você não está conseguindo dar conta. Talvez seja isso. Vamos ver. Também fala aqui de leveza, né? Sempre always joyful, sempre alegre, né? Então, assim, esse lugar de estar sempre alegre, ou sempre com os óculos cor-de-rosas e não conseguir ver a sua dor, é algo que precisa também ter um contrabalanço, né? É como se, não, você precisa ficar feliz com a minha presença, você precisa ficar feliz com o que eu estou dizendo, né? É um tem que precisa suavizar. Na melhor das intenções, essa pessoa quer que você fique feliz, mas não consegue ajudar você na sua dor. E isso acaba atrapalhando a relação, porque você também precisa de colo,
não só de cutuco, ah, não, supera isso aí, não, isso aí é bobagem, né? Às vezes talvez essa pessoa não consiga ver as próprias dores, ou esse é o jeito dessa pessoa lidar com as próprias dores, meio que negando a dor, meio que fazendo piada da dor. Por isso que ela faz isso com você, porque é o jeito dela resolver as questões dela. Rooster and Sunflower, communication. Então, assim, é uma questão de comunicação entre vocês, que precisa melhorar realmente. Essa pessoa está precisando mudar o tipo de comunicação dela com ela mesma, para aí sim mudar a comunicação com você. Porque se ela não se comunica com a dor dela, com a questão que ela tem interna, né? Se ela não se comunica com consciência com as dores dela, ela não consegue te ajudar nas tuas, no sentido de dar esse espaço e sustentar as suas dores para poder te dar, não resolver para você, mas te dar esse suporte que talvez você esteja precisando. E o que essa pessoa não está conseguindo ver? Endurance, que é essa coisa da resiliência. Talvez ela tenha necessidade de lidar com resiliência ou aprender sobre resiliência, e que resiliência não é necessariamente colocar os óculos cor-de-rosas o tempo todo, né? Que tem a ver com eu sei lidar com a minha dor. Isso que é resiliência. Eu olho para a minha dor, não tenho medo dela e lido com ela. Não é ficar com a dor no bolso o tempo todo. Lidar com a dor não é mantê-la do seu lado. É você fazer um trabalho com a dor para você liberar a dor. E aí, isso é um trabalho terapêutico para algumas pessoas é só uma questão de consciência. Ah, isso aqui me dói por causa disso, eu vou lidar com isso dessa forma e dessa outra forma e vou liberar. Para cada um é um pouco diferente, não existe uma fórmula única, tá? Então, é esse lugar de como é que eu lido com a minha dor, como é que eu tenho resiliência para cuidar das dores, em vez de mascarar as dores com alegria. Eu não quero ver isso aqui. Eu não quero ver nem a minha dor, nem a sua. E aí, a pessoa não tem essa resiliência. Mas essa pessoa tem capacidade de ter resiliência. Tem capacidade, porque todos nós temos. É só usar esse artifício, vamos dizer assim, de procurar e lidar, né? E ir cuidar daquilo com alguém que seja sensível, com alguém que possa ajudar nesse processo, se não conseguir sozinho. Porque nem todo mundo precisa passar pelas dores sozinho, né? Então, o que está acontecendo na relação de vocês, essa insegurança pode passar por um lugar de eu não sei se eu posso contar com essa pessoa quando eu tenho um perrengue. Porque ela está sempre fazendo piada do perrengue, mas não cuida do perrengue. Pode ser esse lugar? Não sei se alinha com você. Se não for essa questão, procure outro grupo para você ver do que se trata. Mas se você foi chamado, veja profundamente se não é essa questão. Que a pessoa não dá conta de dar suporte, porque ela mesma não consegue dar suporte para ela mesma. Né? Não consegue enxergar isso, essa capacidade que ela tem que construir dentro de si. E você também, por um tempo, não vai poder contar, enquanto essa pessoa aqui que não te dava suporte, aprender a dar suporte. Tem um tempo para isso. Então, tem que ter uma certa confiança no invisível, que o invisível vai ajudar essa pessoa a se comunicar com as dores dela e com as suas, a partir de um lugar de leveza, sim, não precisa ser pesado, mas de um lugar que dê o suporte de verdade, né? Da forma que você está precisando nesse momento, que é eu seguro sua mão, vai lá resolver que eu te dou suporte aqui nesse processo, né? Vamos ver então agora sobre, eu vou juntar aqui, o que vocês, espero que tenha clareado um pouco o que está acontecendo entre vocês, o que está acontecendo no coração de um, o que está acontecendo no coração de outro, e por que essa insegurança acontece, porque um não pode contar e o outro não sabe como dar suporte, né? Eu vou botar aqui. E nós vamos usar esse tarozinho aqui, que eu gosto bastante, para te dar uma orientação para o momento, para este momento. Porque nesse momento, eu não sei se a pessoa já procurou ajuda para lidar com as suas próprias dores, né? Então, é importante você também ter consciência de que talvez o outro
precise de um tempo e que talvez vocês precisem ficar se você não dá conta dele não poder te dar suporte no momento, porque ainda não cuidou das próprias dores, não é o caso de você cuidar de todas as dores e ficar sem suporte. Então, das duas, uma, né? Vamos ver aqui o que o tarô vai estar falando sobre uma situação como essa. Nós vamos jogar 5 cartas para ver o que é que o tarô fala, te orienta numa situação onde você não tem suporte, se sente nesta relação muito inseguro porque não pode contar com o outro. Não porque ele é uma pessoa má, mas porque ele também não sabe, ou ela, né? Não sabe como fazer isso. Então, temos aqui 4 de espadas, 9 de copas, o cavaleiro de copas, o mundo e o julgamento. Lembrando que aqui é uma orientação, tá? Então, a orientação diz o seguinte: talvez você esteja realmente muito cansado ou cansada, precisando de descansar. O estresse de carregar tudo sozinho ou sozinha é o que está te chamando para um descanso. Então, assim, o descanso é: para de carregar o mundo nas costas. Esse que é o pedido, a orientação. Você não tem que carregar o mundo nas costas, resolver as suas coisas, as coisas de todo mundo. Tá no momento agora de você parar um pouco, meditar e começar a enxergar o que te faz feliz. E o que te faz feliz, provavelmente, não deve ser apenas ajudar o próximo, porque muitas vezes a gente foi criado dessa forma. Ajudar o próximo libera as nossas preocupações, porque a gente desfoca da nossa questão e foca na questão do outro. Ok, ajuda a vida e as pessoas, ok, mas chega uma hora que a gente cansa, porque a gente faz pelo outro, e não tem nada de volta, né? Porque o outro não tem essa condição, inclusive. Por isso que você está fazendo pelo outro, porque o outro não tem essa condição. Porque ninguém deu essa oportunidade da pessoa fazer por si e fazer pelo outro. É alguém que se encaixa no padrão de eu faço por você e o outro recebe. Recebe porque é esse que você quer, é isso que você precisa nesse momento, aprender a doar. Se você já aprendeu a doar, se essa aprendizagem já acabou, está na hora de você doar para você. Para você fazer essa oferta amorosa para você mesmo. E esse novo modo de você andar na vida é que vai te ajudar a lidar com essa situação de um lugar completamente diferente. Deixa eu pegar aqui um outro baralho, dar uma misturadinha. Porque o que acontece? Quando nós somos esses doadores natos, no final das contas, encontramos almas amigas que nos ensinam que estar nesse lugar de só doação não é o lugar. Sempre existe a necessidade de um equilíbrio, de um lugar onde eu faço, mas você faz também. Mas quando o outro te puxa até um limite do só você faz, só você faz, só você faz, só você carrega os perrengues da família, da relação, dos filhos, dos pais, no colégio, no trabalho, é só você que carrega, é porque essas almas estão falando, olha o que você está fazendo. É para continuar fazendo isso? Porque em algum lugar você se sente forte, se sente competente, é reconhecido no lugar do fazedor. Mas é muito pesado. Então, como mestre que você já é do fazer, está na hora de você descansar e começar a ensinar como é que o outro pesca e parar de pescar. Mas vamos justificar e ver se é isso mesmo, porque existe um pedido de uma renovação, de um novo caminho, de mais leveza, porque o louco é esse cara meio louco, né? Ou uma criança inocente que traz as coisas mais leves, as coisas que você estava pedindo, que você estava fazendo com tanto, que você estava pedindo nessa relação, pelo que parece, né? Porque você estava pedindo essa leveza, essa alegria, porém exagerou, alguém exagerou na mão. E aí o que aconteceu? Você ficou insatisfeito, porque a parte séria, vamos dizer assim, da relação ficou só para você. E não era isso que você queria.
Porque você ainda não tinha largado mão dessa seriedade toda. Precisa achar esse lugar não no outro, mas em você. Essa leveza não no outro, mas em você. O outro trouxe o exemplo do excesso também de leveza. Excesso de brincadeira. E agora, os dois têm que se equilibrar, né? Então, vamos aqui ver a justificativa para poder te ajudar no seu processo de como é que você agora traz essa leveza para a sua vida. 4 de paus, em cima do 4 de espadas, que é muito interessante isso, né? Que são 4. O 4 de espadas fala de descansar a mente, de um espaço de tranquilidade mental. Mexi aqui um pouquinho na câmera para entrarem as cartas, para vocês verem melhor. Então, o 4 de espadas fala de uma tranquilidade mental, e o 4 de paus fala de uma tranquilidade de ação. É chegar num lugar que você deseja, de tranquilidade, de confiança, mas em você, na sua vida, né? E o 9 de copas fala dessa coisa do que faz você feliz, não o que faz feliz todo mundo. É um lugar um pouco ligado ao 9 do eremita, que é essa individualidade, aquilo que faz você feliz. Você sabe que que te faz feliz? Você está tão resolvendo tantas pessoas, e para você, o que é felicidade? É justamente o 6 de ouros, achar esse equilíbrio entre aquilo que você dá na vida e aquilo que você recebe. Então, você gosta de doar, gosta de resolver, não tem problema nenhum, ninguém está dizendo para você parar completamente com isso, mas o equilíbrio entre o dar e o receber, essa pessoa que é uma pessoa que tem capacidade de dar e o outro, a menininha está querendo receber, deixa eu ver se a gente consegue focar aqui, né? Está querendo receber porque ela não tem, né? Mas ela está dando de volta alguma coisa. E é necessário sair só desse lugar aqui e deixar essa menina crescer, para ela poder também ser uma doadora no futuro. Entende? Então, as outras pessoas só aprendem fazendo. Então, assim, manifestar e ensinar a manifestação para os próximos, né? E quando a gente fala desse lugar de achar um espaço onde você coloca o teu coração em novas parcerias mais equilibradas até. Não digo que você tem que deixar essa relação, mas procure parcerias de equilíbrio para você exercitar esse equilíbrio. Então, como é que achar lugares onde eu não preciso fazer tudo? Eu posso pedir ajuda, eu posso delegar. E exercitar isso, enquanto o outro também está exercitando, parar de ser só brincalhão e começar a ter. Então, os dois precisam se equilibrar nesse processo. E aqui, ó, deixar para trás o mimimi. Ah, porque eu faço tudo por você e você não faz nada por mim. Se você está nesse novo caminho, se você está fazendo novas escolhas, o jeito que você fazia antes também foi uma escolha sua, não esqueça disso. Porque você podia dizer não para o outro e dizer assim, não vou fazer. Só lamento, não dá para resolver seu perrengue, se você não está aqui do meu lado fazendo junto, não quero. Mas em algum lugar você falou sim. Então, os teus erros do passado foram as tuas escolhas. Não significa que você precisa se culpar. Significa que você precisa deixar. O leite foi derramado, não tem como pegar de volta. Agora, vamos sair dessa depressão de que, por que eu fiz isso? Fez porque era só isso que você podia fazer. Não tinha outra opção no momento. Você só sabia fazer daquela forma. Nós estamos trazendo aqui um pouco de consciência para você. Não é isso que você está pedindo? Eu estou pedindo para ver se essa situação me traz uma consciência de tal forma que eu consiga mudar o meu jeito de agir, mudar essa relação, mudar a sua vida. E finalmente aqui o cavaleiro de espadas vai mudar a sua maneira de falar, vai mudar a sua maneira de comunicar, inclusive com o outro. À medida que você diz assim, ó só, a partir de agora não vou poder mais fazer isso, eu estou muito cansada. Você vai precisar fazer um pouco. Olha, eu vou até te ensinar como é que faz, porque você nunca fez, né?
Então, faz assim, faz assado. Talvez o outro não consiga fazer direito da primeira vez, porque acredita que se ele fizer errado, você vai acabar fazendo por ele. Cuidado. Mas tenha claro que você pode ir lá fazer. Cuidado com a impulsividade de ir, o outro tá fazendo, não tá fazendo direito, vou lá e faço. Porque você tá acostumado a fazer dessa forma, né? Vai ter que botar o pé no freio. E mesmo vendo o outro, é que nem uma criança que não sabe caminhar. Você não dá uns tapas na criança assim, anda direito, criança, quando ela tá aprendendo. E os adultos, mesmo adultos, quando estão aprendendo qualquer coisa, eles vão fazer errado. Então, as pessoas na sua frente, elas vão fazer errado. Não necessariamente essa pessoa da sua relação, mas todas as pessoas à sua volta não vão fazer do seu jeito e não vão fazer certo da primeira vez. Então, você precisa ter um pouco mais de paciência, vai ter que ter paciência de um anjo, né? Chama teu anjo da guarda para, né? Acalma, acalma. Nada vai ser perfeito, você sabe disso. E, a partir de agora, em relação a você cuidar de você, nesse aspecto, é o que as cartas estão pedindo, tá? Porque essa relação veio para curar isso em você, para achar equilíbrio na tua relação com o seu fazer, né? Para você poder receber ajuda, você precisa abrir espaço para receber ajuda. Lembra? E vamos então finalizar com uma palavra do baralho para saber como é que o outro vai receber esse seu novo jeito. Ele vai gostar. Ele vai achar que você tem razão. Se você falar com calma, se você falar não no lugar de dor, gritando e acusando ele, mas dizendo assim, olha só, eu não aguento mais isso. Precisa ter uma parada. Eu vou ter que dar um tempo e ver comigo o que eu quero da vida. E a pessoa vai receber isso de uma forma que vai conseguir te dar esse suporte, mas talvez você precise dar um tempo. Dar um tempo e esperar essa pessoa comunicar isso. Agora eu quero te dar suporte, agora eu quero... Observa. Observa o que o outro está fazendo, para não se enganar. Mas isso vai ser um presente na sua vida. E você vai ter esse suporte que você tanto quer. Porque você vai aprender a receber. E vai aprender a ouvir o que o outro está falando também. Então, porque quando o outro diz para você, eu não dou conta de fazer isso para você nesse momento, você vai procurar outra pessoa para fazer isso. Mas também não vai fazer sozinha. Esse é que é o mais importante. Ou sozinho, né? Que aqui não sabemos o sexo da pessoa. Estou só falando feminino, mas não necessariamente. Você precisa olhar e segurar a onda do que o outro também consegue. E se aquilo que o outro consegue não te satisfaz, você precisa escutar também. Eu não dou conta de fazer isso neste momento. E você vai dizer, então tá bom. Não quer, não consegue, é o que eu preciso, é o que eu quero, tchau. Isso é colocar limite. E procurar alguém que possa fazer por você. Seja um profissional, seja um amigo, seja você mesmo. Fazer por você, não pelo outro. E isso vai ser um presente na sua vida. Você vai começar a se comunicar de um outro lugar, você vai conseguir botar limites de um outro lugar. E essa é a bênção que essa relação vai trazer para você. Esse perrengue que você passou com essa pessoa vai trazer para você essa bênção. E vai realmente ser uma bênção, porque você vai trazer para você uma vida muito mais equilibrada no dar e receber. Pode ser que essa pessoa permaneça na sua vida, pode ser que essa pessoa não dê conta das curas dela, mas aí você vai observar e decidir. Aqui não diz se você deve ficar ou não deve ficar com a pessoa. Aqui diz, isso vai ser um presente para você. Essa pessoa traz esse presente de você se equilibrar. Se essa pessoa também se equilibrar, você pode escolher ficar com essa pessoa e aí sigamos agora os dois equilibrados. Se essa pessoa não se equilibrar, por isso observe, você pode fazer a escolha que você quiser, você não tem que nada. Muitas vezes os nossos amigos de alma vêm só cutucar a gente e vão embora. Às vezes eles ficam, às vezes eles não ficam. Então, é isso que eu tenho para o grupo número 1. Espero que isso ajude vocês nesse nível de consciência que tua alma está pedindo. Se você quiser um suporte nesse processo, eu estou disponível, mande um e-mail para mim. A gente faz as terapias que eu tenho no meu currículo, né?
a gente também pode jogar sobre isso para eu te trazer mais detalhes, porque para cada um tem questões um pouco diferentes, tem influências diferentes, tem famílias diferentes e tem aprendizagens completamente diferentes. Então, eu não tenho como te dizer como você vai superar isso em você, porque é muito particular da sua vida, né? Mas espero que isso ajude você a caminhar por novos caminhos mais leves. Espero realmente que você ache essa leveza, ok? Então, muito obrigado por essa oportunidade de ler para você. Espero que você curta, que compartilhe e que comente e se inscreva se você sentir que essa leitura fez sentido para você, se você já não for inscrito. E a gente se vê na próxima leitura, combinado? Tchau, tchau! Olá para você que escolheu o ovo cósmico. O que eu já estou sentindo aqui? Tem uma atração física muito grande entre vocês, né? Porque o ovo cósmico fala de renovação. Para uma renovação, a gente está aqui hoje, quando eu estou lendo, na época de Páscoa, que também tem esse símbolo de renovação, de trazer algo novo. É como se essa relação de vocês, das duas uma, ou está pedindo algo novo, uma situação nova, um renascimento, ou traz para vocês dois, não está pedindo, mas ela é uma relação que traz isso de você, para vocês. Essa relação traz essa conexão com o novo, conexão com o que está para nascer. Talvez vocês queiram ter filhos, está prestes, estão discutindo sobre isso. Ou a questão dos filhos, que é o que o ovo traz, né? É a questão de vocês, eles meio que ficaram no meio entre a relação de homem e mulher e vocês não estão conseguindo dar conta dos dois aspectos do casamento, que é maternidade, paternidade e a questão de ser homem e mulher. Algo nesse sentido, né? Então tá pedindo, mesmo que vocês não estejam dando conta se é um casal, porque existem duas vertentes aqui, pessoas que já são casadas e pessoas que estão numa relação, seja nova, seja antiga, mas que tem muita conexão, né? Então vem na dúvida, o que eu faço? Por que é? O que tá pensando? O que tá fazendo, né? Então nesse processo, uma parte de vocês tem questões, talvez, relacionadas ao lugar que os filhos têm na vida. E outra parte de vocês tem uma questão de como é que eu vou trazer algo novo para essa relação que está sendo pedido. Não só a questão física de atração, mas algo que é mais do que isso. Que é uma junção do feminino e masculino, talvez dentro de cada um de vocês. E não dependendo do outro para ter esse casamento interno, né? Então, se você sente que faz sentido para você, que essa é o seu grupo, vamos permanecer aqui. Se você acha que isso não tem a ver com a sua leitura, com o que você está procurando, com a sua situação, procure outro grupo que se alinhe mais. Dá uma besuntada, uma olhada no começo do vídeo de cada uma deles para ver se isso se alinha com a sua situação. Então, como eu fiz no grupo número 1, nós vamos agora focar aqui nas cartas, nos oráculos. De um lado vamos botar você, não importa se você é homem ou mulher, é você quem está vendo o vídeo, né? De um lado você, do outro lado a outra pessoa. O que vocês estão sentindo em relação a essa questão que trouxe vocês aqui para essa leitura? Aqui temos o que vocês estão sentindo. Aqui vamos colocar o que vocês estão pensando. E do lado nós vamos colocar o que vocês estão vendo. Eu enxergo na relação, tá? Não tanto no outro, mas nessa relação. O que vocês enxergam nessa relação? E finalmente uma carta do que vocês não estão conseguindo enxergar. Algo que vocês não conseguem. Sabe quando você não consegue botar o dedo? Então, pode ser da relação ou pessoal. Algo que vocês não estão conseguindo enxergar relacionado à questão que trouxe vocês aqui para... Então, pode ser
na relação ou pessoalmente e que tem a ver com a relação, é claro. Então, vamos lá. Tava olhando só se estava de ponta cabeça. Então, o que que você está sentindo? Vamos tudo você, depois tudo a outra pessoa. E depois nós vamos colocar o tarô para dar um conselho para você que está vendo o vídeo, ok? Frustração. Então, realmente você que está vendo o vídeo, está frustrado. O quadrado tentar entrar na bolinha não vai rolar. Então, isso que eu falei para vocês no começo dessa frustração dos papéis que vocês têm ou da situação que a relação de vocês está trazendo, né, de desafio, é uma frustração, como se você já tivesse tentado por aqui, por ali, e até agora não achou uma solução de como resolver. E deve estar com uma dor. Aí, de que não está resolvendo, vamos ver o que a gente pode orientar depois. Então, o que você está... como você está vendo a relação? Força. Tem essa... Apesar... Então, assim, muitas vezes, quando a gente tem uma família, a própria família é a força. O desejo de ter uma família e manter essa família é o que mantém vocês juntos apesar da frustração. Então você percebe isso, que a família, essa questão de ser família, mesmo que vocês sejam casados sem filhos, mas tenham divergências sobre ter ou não ter filhos, ou sobre casar ou não casar, enfim, sobre as questões que vocês estão tendo em relação às manifestações do casal, vocês estarem juntos, de alguma forma, traz segurança. Você sente, você que está vendo o vídeo, sente que isso é uma força. Estar junto é uma força. Vocês têm uma força juntos. Tanto que você não largou tudo ainda, né? E como você vê a relação? Rainbows e Messages. Então, assim, quando o escuro acontece, eu olho para as estrelas. Então, assim, é como se você tivesse vendo que o caos que está acontecendo, os problemas que estão acontecendo, alguma hora vão se resolver. Porque tem coisas boas na relação que fizeram você escolher essa relação de alguma forma. Então, você enxerga essa relação como num lugar de possibilidade de resolver, seja lá o que é que tiver dando mal, perrengue entre vocês, né? Apesar de estar frustrado ou frustrada, né? O que é que você não está conseguindo enxergar que essa relação traz para você pessoalmente? Impacto. O campo do céu. Olha que interessante. Então, esse impacto das coisas não darem certo mexe muito com você. E, em algum lugar, esse impacto... ele traz para você esse desejo de equilibrar. Porque especificamente nesse impacto nós temos a estrela de Davi. Assim como em cima, embaixo. Temos aqui o triângulo para cima e o triângulo para baixo. Mas esse triângulo aqui, ele tem uma questão, mais um triângulo aqui, mas tem embaixo também. Achei que não tinha, mas agora eu tô vendo que tem. Então, é o impacto dessa conjunção, dessa relação de vocês, o impacto de vocês estarem juntos, a relação de vocês estarem juntos, esse é o lugar. Isso que você sente de força, esse impacto de vocês estarem juntos, é o que dá força realmente para a relação. Vocês juntos é que vão conseguir resolver o que é que tem que ser resolvido. Provavelmente nesse momento não estão, porque está cada um pensando de um jeito, resolvendo de um jeito, e não estão achando uma unidade no meio para ver como é que vocês vão conseguir resolver, seja lá o que estiver te incomodando aí na relação, né? Vamos ver como é que a outra pessoa está vendo isso? Primeiro, como está sentindo. Raiva. Os dois estão muito no chakra básico. E tanto a raiva quanto a frustração tem a ver com medos. Vocês têm raivas das coisas não estarem funcionando do jeito que vocês pensavam, do jeito que vocês queriam.
Frustração e raiva é muito semelhante. Então, vocês dois estão frustrados, os dois estão com raiva, os dois estão querendo resolver e não estão vendo solução. Em alguma questão aí de vocês que... É como se... O que eu estou sentindo é que a raiva de vocês de não estar tentando resolver que vai trazer a solução. A solução não separando, mas para vocês se aprofundarem nos lugares que vocês precisam mexer para poder ter essa solução vindo, né? Vamos ver como é que a outra pessoa enxerga majestade e virtude. Então, essa pessoa, o seu companheiro ou sua companheira vê a relação como uma virtude. Então, provavelmente estar com você, ter uma relação, ter uma família, estar casado é uma virtude, é algo que essa pessoa dá muito valor, tá? Então, por isso que, mesmo com raiva, não tem ainda quebrado essa relação ou se afastado de alguma forma, tá? E o que essa pessoa sente que a relação traz? Intuição. É uma relação que tem pedido para... Porque, assim, o morcego... Ele fala muito desse lugar de olhar para dentro, de olhar a sua escuridão, de olhar as coisas que você precisa olhar e que não estava conseguindo. A relação em si, ela vem trazendo talvez para seu companheiro ou sua companheira essa visão do que eu preciso fazer de diferente. É a partir da relação que essa pessoa vem se transformando, vem sentindo o que ela precisa fazer de diferente. Não é na terapia, não é nela mesma. Muitas vezes, talvez, o que você que está vendo esse vídeo enxerga no outro e cutuca o outro pensa sobre o assunto, medita sobre o assunto, né? Não necessariamente faz alguma coisa, tá? Diferente, porque se já tivesse feito diferente, você vai assim, você precisa parar de falar com as suas amigas, né? Que elas dão muito palpite errado, por exemplo. Não quer dizer que é isso, é só como um exemplo. Ou parente, ou, enfim, seu chefe, ou seu irmão, ou sua mãe, enfim, alguém que dá palpite demais. E aí, não é que ela tá parando de... Mas você já vai começar a perceber que não é o tempo todo que essa pessoa ouve essas falas externas. Ela começa a se tocar de que sim, essa pessoa, o seu companheiro ou companheira precisa começar a se ouvir, começar a fazer as coisas a partir de si, que se ele deseja manter essa relação, não pode ficar só com os ouvidos do lado de fora, tem que ouvir a relação também. E o que essa relação vem contando? O que essa pessoa não está conseguindo enxergar? Expansão. Olha que legal. Então, é o seguinte, não está conseguindo expandir a voz. A minha voz está rouca. Não está conseguindo enxergar como é que essa pessoa, nesta relação, se expande, como é que ela é uma pessoa, se torna essa pessoa melhor, como é que ela comunica também, porque como está parado aqui na garganta, como a minha voz foi, vocês sentiram que a minha voz foi ficando cada vez mais baixinha, baixinha, porque essa pessoa tem dificuldade de comunicação, de comunicar o que está sentindo, e aí fica remoendo aqui as raivas de que as coisas não estão acontecendo do jeito que gostaria. Então, essa relação vem para essa pessoa que você que não está vendo o vídeo, mas que está nessa relação, precisa expandir, precisa melhorar, precisa ser mais do que ela acredita que é. Essa relação vem para fazer ela uma pessoa maior do que ela acredita que poderia ser. Mais amorosa, mais bonita, mais, enfim, mais perceptiva, mais transformadora. Enfim, tudo de bom que essa pessoa pode ser, vem através da relação de vocês. E é isso que ela não está vendo ainda. Essa relação veio para cutucar ela nesses lugares onde ela estava paralisada e não queria fazer nada sobre isso, estava confortável. E você não está vendo que a relação de vocês causa impacto nos dois. E não só nos dois, mas nas outras pessoas à volta, talvez. As pessoas que fazem parte da sua família ou do casal, em vocês dois, e nas pessoas à sua volta, também causa impacto. Você não está vendo, mas causa. Porque vocês vão começar a se relacionar a partir de um lugar novo.
porque vocês estão sentindo, ou pelo menos porque você está vendo que precisa fazer algo diferente, né? Que precisa se comunicar de forma diferente, que precisa agir de formas diferentes, que não é do jeito que todo mundo fazia até agora, na família de um ou do outro, que vocês vão continuar fazendo. Esse impacto vai ser muito grande em todas as relações, não só de vocês, mas nas pessoas que vocês têm por perto. E isso vai fazer com que essa pessoa veja, ainda não está vendo, a expansão da mudança. Quando a gente muda, a gente expande e a gente acaba tocando as vidas à nossa volta. Tá certo? Isso é muito bonito, mas dá um trabalhinho. E nesse momento vocês estão com raiva, vocês estão frustrados, porque ainda não conseguiram fazer essa transformação. Isso não está visível ainda como fazer de maneira clara. Nós vamos perguntar então agora para o tarô o que é necessário fazer para essa transformação acontecer, né? Porque é o que vocês querem, é o que vocês estão pedindo. E é o que essa relação vem trazer para vocês, essa transformação, né? Então, vamos jogar as primeiras 5 cartas para ver o que é que vocês precisam. Eu vou falar para você que está vendo, porque o outro não está aqui. Então, a partir de você, algo vai mudar. Talvez você depois comunique para outra pessoa, para o seu companheiro, para sua companheira, tá? O que é necessário nesse momento para vocês superarem essa crise e resolverem, e acharem um caminho para a resolução. Porque eu não estou falando que vão resolver agora, né? Mas existe um caminho para a resolução. Então, mais 2. Gosto sempre a última tirar de... Ai, hoje minha mesa tá balançando mais do que o normal. Balança, mas não cai. A lua. Cavaleiro de copas. 2 de ouros. 6 de copas. 9 de ouros invertido. Eu normalmente não pego invertido, mas como nessa, eu acho que faz sentido estar invertido agora, tá? E eu vou explicar por quê. Depois a gente... Posso até deixar assim, mas eu sei que tá invertido. Normalmente não pego, mas... Ah, tá bom, vou deixar invertido para eu lembrar. Aí o que acontece é o seguinte. Então, o que tá falando aqui? Existe... a lua, né, que é esse lugar de... Eu não tenho clareza de como é que eu vou entregar o meu coração para um lugar onde não há equilíbrio. Esse aqui, especificamente nessa carta, a carinha desta criatura, olha só, tá triste, né? Parece que não tem esse equilíbrio. É uma procura de equilíbrio das manifestações. A sensação de que alguém tá dando mais ou menos, né? E tem aqui o 6 de copas, que fala da criança, da sua criança interior, ou talvez até das tuas crianças, se vocês tiverem filhos e os filhos serem o que está causando tantos problemas. Porque quando o 9 de ouros está invertido, ele fala de um relacionamento triplo. No sentido não de uma terceira pessoa na roda, que pode ser até mãe, amigo, sabe aquela pessoa que eu estava comentando antes, ouvir quem está do lado de fora da relação? Não necessariamente é um amante, pode ser só um amigo que dá que é má influência, pode ser o trabalho, você é casado com o trabalho e não consegue dar atenção para a relação, então fica como se fosse uma terceira roda, né? E os filhos acabam se tornando a terceira roda no meio também da relação. Só que a gente não vive só em 2. A gente está sempre manifestando coisas novas. O ovo fala, a gente precisa da terceira roda. A gente precisa, não adianta só ficar o homem e a mulher, tem que manifestar coisas novas. Essas coisas novas são trabalho, são filhos, são relações, são sonhos.
né? Então, as coisas novas vêm da nossa vida fora do casamento, fora da relação a dois. Isso é necessário. E o 9 de ouros fala desse lugar de relações externas ao casal. E eu, de novo, vou repetir, isso não significa amantes. Pode haver? Pode. Mas ele não está acompanhado de um 3 de ouros, um 3 de copas. Ele está falando do 9 de ouros. Então, fala mais de uma terceira roda necessária, não uma terceira roda que seja descartável, porque quando é um amante tem que ser descartado, nesse sentido. Mas quando é alguém das nossas relações, você não pode descartar a mãe do seu namorado. É a mãe dele, né? Não pode descartar o trabalho da sua esposa, é o trabalho dela. Não são coisas descartáveis, sabe? Elimináveis. São coisas ou situações que estão causando justamente esse conflito que é para ser resolvido. Então, nesse momento, parece que é como se você estivesse enxergado essa terceira roda como algo negativo. O trabalho da sua mulher, a mãe do seu marido, a amiga, enfim, os filhos, né, como algo negativo, como se você não quisesse essa terceira influência na relação. O que é necessário é ver essa terceira influência na relação como algo que veio para acrescentar, seja desafios, seja pontos de vista, seja necessidade de você aprender uma coisa nova para poder estar nessa relação desta forma, para você entender que existe a necessidade da manifestação. E a manifestação sempre coloca coisas novas na nossa vida. De novo, repetindo, parentes, amigos, trabalho, situações de fora, manifestações outras, né? Então, quando você fica nesse lugar de ciúme porque o outro não te dá a atenção que você queria, mas ao mesmo tempo não tenta incorporar isso que está tomando tempo do outro na tua própria vida, de alguma forma, ou aceitar, ou negociar, ou a sua fala sempre é num lugar de eliminação, né? E aqui temos o cachorro do vizinho latindo aos gritos, como uma dor muito grande. Eu sempre pego tudo que acontece aqui em volta. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Incorporar os barulhos externos é difícil. Quando eu digo externos, é externos ao casal. Seja o barulho das crianças, da sogra, do trabalho, enfim, dos amigos. É muito difícil. Então, esse que é o desafio de vocês. Como é que vocês incorporam os barulhos que estão do lado de fora, que fazem parte da vida? Não dá pra ficar só vocês dois numa ilha deserta. Podem até ir, né? Mas aí vão começar a sentir falta demais, de novidades, de coisas que tragam vida para a vida de vocês, né? Então, é necessário nesse momento você incorporar em vez de tentar eliminar. Como é que a gente consegue incorporar aquilo que está acontecendo? Deixa eu misturar aqui um outro baralho para justificar e poder te ajudar nesse lugar de que, em vez de ficar com raiva do que existe, do que é, como é que eu me adapto, ou como que eu adapto essa situação à situação do casal, né? Vamos ver se isso é possível. Então, a pergunta é, como é que se incorpora a terceira roda? Para que tudo fique na paz. Vocês não fiquem tão frustrados, com tanta raiva de que aquilo tinha que ser de um jeito, o outro fala que tinha que ser do outro, né? Existem coisas aí que são necessárias. Nossa, já caiu tudo. Deixa eu ver quantos tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu dar a orientação aqui para vocês. Então, assim, primeira coisa, vamos substituir a Lua pelo Sol. Vamos substituir
o que está oculto, aquilo que você não tem certeza, por clareza. Por algo que você tem que falar claramente o que você está incomodando. E falar claramente o que está incomodando no sentido de que o outro não tem bola de cristal. Porque uma coisa é você dizer, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu tô com dificuldade de dormir e você coloca as crianças para dormir muito tarde, por exemplo. Eu preciso que você coloque as crianças para dormir mais cedo porque eu preciso dormir, porque amanhã eu trabalho, por exemplo. Só que você também não diz que não é só isso, não é o dormir. É que se a tua mulher fica o tempo todo com as crianças, botando para ela dormir muito tarde, e quando termina de colocar as crianças para dormir, ela está exausta e cai dura na cama, vocês não têm tempo de intimidade entre o casal. Porque ela está tão cansada e você está tão cansado que, se você for homem, né, claro, e vice-versa, se essa for a função dele, colocar as crianças para dormir, e você está tão cansada, enfim, os dois estão tão cansados que vocês não têm mais intimidade. Então, vocês precisam ter clareza que não é só botar as crianças para dormir. Não é só parar de falar, chegar mais cedo do trabalho. Não é só isso. É a questão da intimidade de vocês está sendo perdida por causa dessa terceira roda. Então, essa é uma clareza que precisa ter. Então, não é só o fato, mas a consequência do fato que precisa estar clara. E para os dois, para o casal, né? Por isso que vocês estão com raiva, porque um não entende o outro no sentido do que realmente está precisando, do que você está falando, né? E aí, a entrega do coração precisa ser a partir de ideias diferentes. Porque assim, como é que normalmente, quando não existia vocês namoravam, e não existia essas interferências, porque estavam namorando, era normal, todo mundo bonitinho, não tinha essa interferência de gente se metendo, não tinha, você arranjava tempo, se você aqui tem a questão do trabalho, você arranjava tempo para sair, né? Não tinha essas interferências. E agora, depois de um tempo, a coisa começou a mudar. Seja porque seu chefe tem outras demandas, seja porque teu parente tem outras demandas e agora as coisas mudaram. Dentro de você, você precisa achar a prioridade de onde você quer colocar o seu coração. O seu coração tem que estar o tempo todo na prioridade dessa terceira roda, ou tem que estar no coração, essa prioridade tem que estar na relação de vocês dois também. E estar claro como é que você vai equilibrar isso na sua vida, porque são três coisas, né? É você, o casal, a prioridade e a terceira roda. Como é que você vai equilibrar isso? Existe a necessidade de um renascimento para você começar a enxergar e agir a partir de um lugar de mais equilíbrio. Você que está vendo o vídeo. Você também, se você é o que está reclamando que o outro perde muito tempo com a terceira roda, como é que você se comunica nesse lugar de dizer das suas necessidades? Entende? E começar a trazer, porque aqui é um final, é um 10 de... Tudo 10, no sentido do peso, quando é 10 de espadas ou 10 de paus, é o final de um processo de dor. E isso vai trazer o final do processo de dor, do processo de peso, quando vocês conseguirem trazer mais leveza, porque o 6 de copas é a leveza, é a criança, é aquela história de que vamos se divertir de novo, vamos namorar de novo, vamos fazer uma coisa gostosa para o casal. E começar a sonhar novamente, né? Ir na direção do sonho. Então, o que a gente pode fazer? Vamos, então, combinar que toda primeiro domingo do mês a gente some. Deixa as crianças com a mamãe, com a babá, com os amigos, enfim. Ou você não trabalha todo primeiro domingo do mês. É um dia que é só nosso, vamos combinar, vamos começar a sonhar sobre essas coisas que vocês querem manifestar sem a terceira roda, para vocês poderem dar conta da terceira roda durante o resto do mês, por exemplo. É importante o sonho, é importante sonhar com coisas novas, que não é só eliminar aquilo que já é e que não tem como eliminar, mas integrar. Como é que você sonha integrar isso? Então a gente se dedica à família durante o mês inteiro, mas um dia
no mês é só nosso. E é claro, vocês podem sonhar com um dia na semana, com um horário do dia, esse horário do dia é só nosso. E fica a critério de cada casal, para cada casal é diferente. Mas saiba que isso vai expandir vocês, quando vocês conseguirem realmente ser um casal de verdade novamente, um casal, vocês vão conseguir equilibrar entre o que é casal e o que é vocês e o resto das manifestações que vocês vivem. Seja trabalho, crianças, parentes, de novo. Entendem? É importantíssimo vocês acharem o espaço entre vocês, dentro das possibilidades de vocês, dentro dos sonhos de vocês. Seja uma vez por ano, vamos sonhar com aquela viagem só o casal. De uma semana que seja. E aí, isso tudo vai aproximando vocês dois de uma solução que é da integração daquilo que é e não da eliminação da situação do jeito que se encontra hoje, né? Uma última palavra do tarô como um presente. Então, se você fizer esse processo, qual que é a consequência? Eu espero que seja boa, vamos ver. Então, a chave, o passeio público e os peixes. Olha que lindo. Então, esse processo de integração daquilo que é, e ao mesmo tempo vocês acharem um espaço entre vocês, vai trazer a abertura da vida pública com muita abundância. Então, vocês vão conseguir integrar essas pessoas, seja filhos, parentes, trabalho, que é a questão pública, né, para fora, de uma forma abundante para vocês, que é o que vocês também querem. Porque se vocês escolheram o outro e a família do outro, não escolheram o outro sozinho. Pode parecer que sim, mas não. A família do outro faz parte da escolha, né? Por questões pessoais, inclusive. Então, e os filhos também não dá para eliminar, se for esse o caso de vocês. E o trabalho também não dá, porque é o que vocês estão, é como vocês pagam as contas. E é a vida pública, vai estar conectada com a abundância de tudo que é. Se você aceita tudo que é, você integra tudo que é, você se torna tudo. E isso é, espiritualmente até falando, o que todo mundo quer, ser abundante na vida. E ser abundante na vida é ter o que você necessita no momento que você está pedindo. Ter as ferramentas, ter as soluções, ter a ajuda, ter os presentes, ter o carinho, ter aquilo que você realmente merece. Tá certo? Grupo número 2, espero que isso ajude você no seu caminhar. Se você quiser uma leitura particular, já sabe, é só mandar um e-mail para curadecartas@gmail, que está na descrição do vídeo. Vou ter o maior prazer de te dar esse suporte, se você sentir no teu coração que o meu tipo de fala faz sentido para você. E, é claro, ajuda aqui o canal, curtindo, compartilhando, comentando principalmente, né? Se você acha que é coerente aquilo que eu tô falando, e a gente vai trocando figurinha aqui nos comentários, combinado? Vou ter o maior prazer e muita alegria de ouvir o que vocês têm a dizer sobre a jogada que vocês escolheram, né? Grupo 1, 2 ou 3, tá bom? Então a gente se vê numa próxima leitura, combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, querido grupo número 3, que escolheu Abracadabra. Abracadabra é a palavra mágica para realização, para abertura de portas, para uma capacidade de mover montanhas, porque o Aladim, quando falou abracadabra, acho que era abracadabra quando abria a montanha. Posso estar até enganada, mas enfim. A montanha se abria para ele entrar e ver todas as... Me lembra disso, pelo menos, né? Eu abro essa porta e vejo todos os tesouros que estão dentro. É uma montanha inteira se abria para ele ver os tesouros dentro. Então, assim, é o desejo de haver
de ver tesouros, de estar em conexão com saber o que essa relação tem de bom para te entregar. Em algum lugar existe um medo de que essa relação é uma desconfiança, até por traumas passados, que essa relação não seja boa, que ela não entregue tudo que tem para entregar. É uma desconfiança grande, talvez até por traumas pessoais, você que está vendo o vídeo, não necessariamente o outro. Mas, ao mesmo tempo, é como se você que está vendo o vídeo não confiasse em você para realizações, porque é como se dissesse, eu tenho o dedo podre, então não sei se essa pessoa que está chegando agora, ou que já chegou e pisou na bola uma vez, ou um desejo assim de uma perfeição que não existe em ninguém. Às vezes é isso também, né? A gente exige do outro que seja aquele príncipe encantado que em abracadabra resolva todos os meus perrengues, mas pessoa humana tem cólica, tem dor de cabeça, tem problema no colégio das crianças, tem problema com o chefe, ou tá com alguma doença e você achando que o outro tem que te realizar as coisas para você. Ou no sentido de que você está nesse lugar de ser o realizador das coisas para o outro e está sendo dominado por alguém que quer algo de você. Não sei qual dos dois. E aí você está agora se perguntando, será que essa relação é para mim? Porque eu quero uma relação que dê certo, eu quero uma relação, todo mundo, né? Que é uma relação que seja boa, que seja amorosa, que seja realizadora de sonhos, né? Felizes para sempre. Mas em algum lugar, não sei. Eu não sei se você não está vendo as bandeiras vermelhas que estão dizendo isso aqui não é para você, ou se você não está querendo deixar você já viu as bandeiras vermelhas e está na dúvida, deixo ou não deixo. Vamos ver? Vamos ver como é que você vê essa relação e como é que o outro está vendo a relação para você decidir se fica na relação ou não fica na relação, se essas bandeiras vermelhas estão na sua cabeça por causa de medos teus, ou se essas bandeiras vermelhas estão aí realmente te dizendo não é o lugar que você tem que ficar. Não sei. Vamos ver? Então, o primeiro é o que, aqui já saiu, o que você sente sobre essa relação, o que o outro sente sobre a relação. Como é que você enxerga a relação, como é que o outro enxerga a relação. E o que essa relação tem para oferecer. E o que essa relação tem para oferecer. E, finalmente, algo que você não está enxergando, que essa relação vem trazendo para você, a nível de ou experiência, ou o que ela te ajuda. O que você não está enxergando nessa relação? O que essa relação não está te mostrando ainda? E o que essa relação não está mostrando ainda para o seu companheiro, sua companheira, aquele que não está vendo o vídeo, né? Esse que é o nosso acordo. Estamos falando aqui com você que está vendo o vídeo, homem, mulher, criança, adolescente, não importa. Vamos lá? Então, como é que você vê essa relação? Paz. Então não tem perrengue, você está em paz na relação. Essa relação realmente pode ser uma relação que te traga essa sensação de algo gostoso. Ela está em paz ainda. E você talvez esteja com medos, não por causa da relação, mas por causa de experiências passadas. Então, sabe que assim, tá bom demais para ser verdade? Pode ser também. Vamos ver? Como é que você enxerga? Devoção. Você está como a ovelha? Você está devoto a essa relação? Ou você quer paz na relação e é devoto a essa relação e quer fazer de tudo por essa relação, ou o contrário, né? A coisa não está tão boa e você quer que chegue nesse lugar. Graça e benevolência. O Snapdragon, ele quando a gente toma floral de Snapdragon, é quando a pessoa tem uma fala muito agressiva.
é para acalmar as falas agressivas. E aqui está falando de benevolência. Nenhum ato de benevolência ou de carinho e de doçura é pequeno demais. Não sei até que ponto você acha que tem que ser o doador dessa relação. Você tem que fazer muito pelo outro. É isso que você tem que trazer a paz para a relação. Você tem que fazer tem que ser submisso a essa relação por alguma razão. E o que você não está vendo? Uma carta preta. Não é uma carta vermelha, mas é uma carta preta que diz: traga luz. Light bringer. Vamos lá? Light bringer. Traga luz. Então é importante, e aqui tá fundo preto, e você achando que tem que ser a ovelha branca da relação. O bonzinho, a boazinha. Você tem que trazer a paz. É essa sensação que vem pra mim, tá? Mas você pode sempre ser a pessoa que quer a paz também. Não tem nada de errado, né? O que é que o outro sente sobre essa relação? Rejeição. Olha que interessante. Essa pessoa se sente rejeitada. Muitas pessoas que se sentem rejeitadas ficam reativas. Ah, então quer dizer que você não gostou da comida que eu fiz. Então vai comer na casa da sua mãe, por exemplo. Se o outro for uma mulher ou vice-versa. Quando as pessoas ficam reativas por conta de rejeição, apesar de você querer a paz, você não está trazendo a paz, porque de alguma forma você está dizendo: eu sei como trazer paz para a família e você é o errado. Você aqui é o errado dessa relação. E aí essa pessoa se sente completamente rejeitada. Quando a sua intenção mas eu quero consertar a relação, e o outro sente: eu só sou o único que tem que consertar a relação, porque eu sou o único errado. Então tem que rever essa história de você ser a única pessoa a trazer a paz para a relação. Trazer luz não significa consertar o outro, ok? Depois eu vou falar mais profundamente sobre isso. Como é que essa pessoa está vendo a relação? Antecipação. Essa pessoa fica o tempo todo nesse lugar de sobressaltada, de que alguma coisa vai acontecer, que você vai pegar no pé, que você vai... Você não, alguém da relação vai pegar no pé dele ou dela. Então assim, não, eu sou o bonzinho, porque eu tô querendo o bem da relação, mas o outro tá se sentindo rejeitado e sobressaltado, tá? Tá com medo de você, de alguma forma. E aqui tá aparecendo de novo always joyful. De novo porque apareceu essa carta na primeira leitura, mas só essa carta, as outras não. Então, se você sentiu na dúvida entre a primeira e essa aqui, talvez dê uma olhadinha na primeira, porque pode ser que tenha alguma coisa. E mesma posição, tá? Deste lado, à direita. Olha, aqui foi uma outra coisa que saiu. Enfim. Escreva no seu coração todos os dias que esse é o melhor dia. É um lugar onde a pessoa tem a necessidade de, que eu também falei no grupo número 1, de colocar óculos cor-de-rosas ou de... como eu posso dizer? É o seguinte, é como se essa pessoa precisasse ver o positivo naquilo que você fala e não se sentir tão rejeitada, que a sua intenção talvez não seja de rejeição do outro, mas do bem do casal. Porém, como esse lugar é meio confuso, porque quando o outro só diz assim, eu tô falando para o bem da relação, mas não se percebe que o outro tem uma dor e por isso ele fica nesse lugar fazendo a coisa do jeito que faz e você não dá suporte para essa pessoa aqui, que lá no grupo número 1 estava invertido, né? Então, a sua candura não dá suporte
mas critica o outro. E o outro precisa se fazer, está sempre se sentindo rejeitado, está sempre pisando em ovos e precisando ver como é que resolve a sua vida, porque você é a vítima. Você se coloca como vítima e a outra pessoa se coloca como o vilão. Quando na verdade nenhum dos dois. Os dois estão num lugar de muito medo e reativos àquilo que o outro está falando. Trazer luz para a relação significa, vamos falar sinceramente o que está acontecendo? Eu estou dizendo para você fazer isso não é porque eu quero teu mal, nem quero que você mude para mim. Mas eu me sinto assim, falar na primeira pessoa, em terapia de casal, a primeira coisa que a gente faz é a gente pede para o casal começar a falar na primeira pessoa. Porque eu estou incomodada com isso, que você não lava a louça, por exemplo, e o outro fala, mas você põe os pés em cima da cama o tempo todo com sapato. Em vez de dizer, eu me sinto sobrecarregada quando eu chego em casa e vejo que a louça não foi lavada. E o outro fala, eu tenho nojo de sapato na cama e eu não consigo dormir direito quando eu vejo você com um sapato na cama. Eu sei que você fica cansado e por isso que você deita na cama do jeito que você tá, mas faça esse processo. E aí, começar a ouvir o outro a partir da dor do outro e não a partir da sua própria dor. Então, ouvir a partir do o que eu sinto e não do que você faz. E o que essa pessoa não está vendo? A gratidão. Em algum lugar, vocês dois estão no mesmo lugar. Engraçado isso. É uma mágica onde as dores aparecem e tudo que você faz por essa pessoa precisa começar a ter gratidão pelo que você faz. E tudo que a pessoa tenta fazer por você ou não consegue fazer por você por medo de não te satisfazer, às vezes a pessoa se afasta porque tem medo de ser essa pessoa que você está dizendo que não faz nada, né? E já ter baixa autoestima de alguma forma. Essa pessoa precisa ter, você precisa ter clareza de que essa pessoa se sente mal e você não piorar a situação, e essa pessoa ter gratidão por todos os processos que você tenta ajudar, mas que não está ajudando, talvez é uma questão só de comunicação entre vocês, não é uma questão do que você diz, mas o como você diz, ou do que você faz, mas o como você faz. Isso precisa um alinhamento aqui as coisas estão bem desalinhadas, vocês estão bem reativos um com o outro, e querendo um tem medo, o outro diz que, mas eu não quero briga, mas fica exigindo do outro uma coisa que o outro não tem para dar, para se sentir melhor. É uma coisa assim esquisita entre vocês, sabe? Não é um momento de vocês estarem juntos, me parece. Mas a gente vai ver o que é que o baralho diz e como é que vocês podem se curar. Porque, na verdade, aqui, só você pode se curar. E só ele pode se curar. Enquanto você diz que você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a pessoa vai se sentir rejeitada, não vai fazer. Isso em qualquer relação, tá? Na medida que você mexe na sua energia e diz assim, isso aqui tá me incomodando, te vira para resolver, como você vai fazer eu não sei, essa é a sua responsabilidade, em vez de você fazer pelo outro, dizer como o outro tem que fazer, talvez as coisas comecem a achar um caminho. Porque aí você não se responsabiliza pelo que o outro faz, ou o caminho do outro, e você faz escolhas a partir de você. Então, se isso aqui te incomoda tanto, por que você está na relação ainda? Não é? Talvez seja a hora de vocês pensarem, cada um no seu quadradinho, sobre a relação. E sobre o que vocês têm para oferecer para a relação. Porque aqui a coisa tá realmente meio... todo mundo com muita dor, todo mundo se sentindo menos do que deveria, fazendo esforços
demais para uma relação que não é a relação a questão, é individual primeiro. Primeiro tem que olhar para dentro. E aí sim tá numa posição que você pode estar numa relação novamente. Mas vamos lá. Eu vou juntar essas cartas e vamos tirar o tarô para ver o que ele diz sobre isso. Como é que você... Só você, tá? Não o outro. Porque o outro não tá aqui. Eu não tenho como falar do outro, o que o outro tem que fazer, como é que ele tem que fazer. É como é que você lida com essa situação que está desconfortável para você que está vendo esse vídeo, tá? Vamos lá? Vamos lá, como é que você pode... O que você pode estar fazendo, grupo número 3, para primeiro se curar? Para primeiro lidar com as tuas próprias dores que essa relação te causou, inclusive, ou que te sinalizou que você precisava cuidar. Não significa que você tem que sair da relação, tá? Mas tem que olhar para você e não tanto para a relação. É isso que eu tô falando. Se vocês decidirem dar suporte um para o outro enquanto estão olhando para dentro, maravilhoso. Mas se vocês escolherem olhar para dentro, cada um no seu quadrado, também é uma escolha, dependendo da circunstância, pode ser. Não existe uma única forma da gente cuidar da gente e das relações. Por isso que estou dizendo, pode ser das duas formas, ficando ou saindo. Mas o importante, tanto ficando quanto saindo, é olhar para dentro. Vamos ver aqui o que o baralho diz sobre o que você precisa olhar para dentro para curar a sua parte, pelo menos, de responsabilidade nesta relação. Querer mudar o outro não muda nada. Tem algo que você faz que faz o outro agir do jeito que age, né? Então, para você mudar isso, bom, ficou de ponta cabeça, vai ficar de ponta cabeça. 7 de paus, 2 de paus, 3 de espadas, 2 de espadas e pois é. Então, tá bem claro. Vou te dizer por que eu vou manter esse aqui de ponta cabeça. Porque esta criatura aqui é a papisa. É a carta que fala da nossa sabedoria interna. E você tá cuspindo sabedoria para fora. Só que esse falar do seu ponto de vista, do que você necessita o tempo todo, tá fazendo doer no outro. Então, não está sendo uma sabedoria que está sendo boa para esse momento. Nesse baralho eu nunca tirei essa carta, eu acho, olha que interessante, o 7 de paus. O 7 de paus aqui é um trabalhador. Alguns 7 de paus aparece como alguém que está pronto para a luta. Aqui está pronto para trabalhar, para quebrar todas essas pedras, as coisas que estão muito duras dentro de você. É esse o pedido, liberar as coisas que estão duras dentro de você, colocar-se a serviço de você mesmo, olhar para o passado e para o futuro, vendo o que é para equilibrar, o que é que está dentro de você, tanto a nível de ação, porque são 2 de paus e o 2 de espadas. Os dois, eles falam a procura do equilíbrio interno das ações e dos pensamentos, para curar essas dores, que é o 3 de espadas, que fez você ficar desconfiado dessa pessoa que está com você por causa das dores que você passou no passado, e é natural isso. A gente fica reativo ao que a gente viveu, repete padrões baseado no que nossa mente diz que precisa fazer para nos proteger dos nossos traumas. Então é super natural, não se sinta assim, acusado disso. Mas quando você enxerga numa relação que vem te sinalizando, isso não está satisfatório para você, tudo que está insatisfatório dentro da gente, a gente tem que mexer dentro da gente primeiro. O que está insatisfatório é que a pessoa fuma? Então, como é que eu lido com o fumo? O que é o fumo para mim? O que o fumo me lembra? Por que eu fui me juntar com alguém que já fumava, querendo mudar aquela pessoa? Eu estou dando um exemplo só, né? Mas não quer dizer que você precisa se separar, tá?
mas tem que olhar para dentro, dentro das coisas que estão muito arraigadas dentro de você e são ações que estão enraigadas mais, porque são 7 de paus, são as ações. Ações que você tem feito há tanto tempo daquele jeito, porque estava acostumada, porque a sua alma estava pedindo para você fazer as coisas dessa forma, porque era o que tinha para te proteger. E tá tudo certo. Só que agora está na hora de você olhar para dentro e curar esses lugares que fazem você agir da forma que você age, falar da forma que você fala, mas que não está mais dando certo nas relações, pelo menos não na relação que você está tendo com essa pessoa. Porque você está metendo medo na criatura, está se sentindo rejeitado, ela está se sentindo rejeitada. Entende? Não é isso que você quer, você não quer afastar o outro. Não é? E na intenção de fazer a paz na relação, você está deixando o outro fora da relação. É só você que decide. Para você se proteger. E tá tudo certo. Não é uma questão de culpa. É uma questão de, bom, tô vendo que não tá funcionando. Vamos ver o que acontece, como eu posso fazer diferente, por que eu faço dessa forma e como é que eu posso fazer diferente. Vamos perguntar como é que você pode fazer diferente. Vamos fazer a justificativa das cartas para te dar mais luz, né? É o que estava sendo pedido aqui, né? Aqui está pedindo mais luz, para você ver com mais clareza o que está acontecendo dentro de você, que provoca essa situação do jeito que é, e que você não consegue sair dessa roda de samsara, de fazer tudo sempre igual, mas não conseguir resultados novos, que é o que todo mundo quer, né? Resultados novos. Rainha de paus, ó só, você tem a força. Você é uma pessoa poderosa. E assumir que você não é aquele, como é que chama? O sheep, o carneirinho. Você não é uma carneirinha. Mas você se faz de carneirinha. Você é potente, você tem muita força interna. E se fazer de conta que não é, o outro se espanta quando você começa a botar a sua força para fora. No 2 de paus, vai com calma. Coloca a sua força para fora de uma forma mais calma, mais concentrada. Manifeste-se de forma mais consciente. O cavaleiro de ouros é o cavaleiro mais lento. Então você precisa, em algum lugar, achar as forças de falar das coisas, das tuas coisas, das suas ideias, de uma forma mais consciente e não cuspir tudo na cara da pessoa, mesmo que você esteja vendo que está errado. Está na hora de você fazer as coisas de uma forma um pouquinho mais devagar. Devagar e consciente. Em relação ao 3 de espadas, as de copas. Você vai curar essa dor com certeza. Você vai achar essa cura no teu coração dessa dor que te causou fazer as coisas do jeito que você faz. Assim que você achar uma forma de curar essa dor que causou em você esse jeito de fazer as coisas, você vai chegar no 2 de espadas e vai achar uma estabilidade interna. Porque todo esse processo é o medo de perder, o medo de não ter suficiente, é um lugar de eu preciso fazer com que as coisas funcionem, eu preciso fazer com que as coisas sejam curadas, sejam realizadas. E você tem esse potencial interno de cura do próximo. Mas o formato que você usa para fazer isso precisa passar primeiro por você. Pela cura de que te faz falar da forma que você fala ou manifestar as coisas do jeito que você manifesta, para o outro não se sentir ameaçado, mas se sentir acolhido. Começar o processo de manifestação a partir de um lugar de abundância e não de falta. E aí sim você vai perceber que você não precisa ser rápida, nem agressiva, nem, enfim, intensa. Porque a rainha de paus é muito intensa. Não precisa ser tão intensa. Você pode, né? Piano, que as pessoas vão te escutar também. Até diminuir o tom de voz, eventualmente.
quiçá. Compreende? Então, a cura está nesse caminho. Você precisa achar alguém que te ajude nesse processo, é claro. Estou aqui levantando o dedinho, posso te ajudar. É só mandar um e-mail, a gente faz esse processo junto, com o maior carinho. Vou acolher as tuas dores, vamos trabalhar junto isso. Ou você procura seu terapeuta de confiança, seu amigo de confiança, seu sacerdote de confiança, seu médico de confiança, para você tratar essas dores suas, tá? Ou sob meditação, enfim, do jeito que você sentir, seu Pai de Santo, o caminho que você quiser. Contanto que você olhe para esse lugar de dor e acolha a tua dor, porque aí vai ser mais fácil você acolher a dor do outro também, dele não conseguir fazer o jeito que você gostaria, ou que você imagina, enfim. Ai, ai, grupo número 3. Eu acho que tem solução sim, tá? Tem solução. Vamos ver o que o baralho cigano fala sobre se você curar essa dor e fizer as coisas se sentindo mais segura no lugar que você está e escolhendo manifestações a partir de um lugar de mais abundância e menos falta e menos medo que as coisas não deem certo. O que o baralho diz? Novidades. Você vai conseguir trazer algo de novo para a relação. Você vai ter muito... Essa relação vai te dar muito... Essa ou as próximas, enfim, porque nada no mundo é cravado na rocha, né? Tudo pode ser renovado. Então, se você escolher ficar com essa pessoa, é com ela que você vai ter muita sorte, vai ter uma renovação. Se você escolher que nesse momento você não quer, você quer uma relação nova, essa relação nova vai te trazer muita sorte. Por quê? Vai ser muito abençoado, porque você já vai estar num lugar novo, num lugar que você consegue ver as coisas a partir de um ponto de vista mais alto, a partir da sua própria espiritualidade. E aí você consegue inverter essa papisa e ela começa a te trazer essa visão aqui, a visão do seu chakra da coroa, do seu chakra superior, da sua sabedoria, da sua conexão com o universo. Mas para isso você precisa primeiro curar o que está te impedindo de virar essa papisa, que é a sua sabedoria interna, na posição correta. Por enquanto ela está meio chatinha aqui, falando mais do que devia, querendo consertar o mundo sem ter se consertado. Sacou? Grupo número 3, eu espero que você consiga achar esse lugar, essa sabedoria interna, que você se conecte com seu eu superior através de terapias as quais você escolher e que essa cura seja abençoada na sua vida. Para você e para todas as relações que você escolher estarem perto de você, tá? Então, se você gostou desse joinha, compartilhe, se inscreva se você não for inscrito, porque essa troca é muito maravilhosa. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Desculpe às vezes cutucar você, mas é o que as cartas estavam falando. O recado que você precisava ouvir nesse momento, tá bom? Grupo número 3. Um beijo enorme e encontro vocês com certeza. Espero vocês numa próxima leitura. Combinado? Então um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!